músicas para tocar o seu coração. Água limpa acumulada em latas, pneus e caixas d'água. O mosquito da dengue ataca. Nós vamos vencer essa batalha. Não deixe água acumulada em latas, pneus ou caixas d'água. Não dê chance para a dengue te pegar. Combater é preciso. Vamos vencer essa batalha. Dengue nunca mais. Febre, dores no corpo, manchas pela pele. A gente vence essa batalha e o mosquito da dengue perde. Olá, galera! Pensando em estudar e aprender um instrumento? É conosco mesmo. Nós somos da escola Clave de Sol Music, uma escola especializada em estudos de canto e instrumento. Na nossa escola você vai aprender aulas de violão, de guitarra, de contrabaixo, de teclado e de canto. Nós estamos com uma promoção especial até dezembro. Isso em época de pandemia, no conforto da sua casa, no horário que você quiser, você pode estudar. Aulas totalmente online, uma vez por semana, duração de 1 hora. Um diferencial da nossa escola, nós também enviamos para você todo o conteúdo em PDF. Tem professores especializados para te dar total atenção no seu curso, trabalhando a sua dificuldade. Ligue e entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 98016 9675. Aguardo você. Semeando o Evangelho, aproximando homens de Deus. A Urgem convida você a se juntar a nós e fazermos muito mais nesta última hora. Está no ar pela Rádio Urgem, programa Entre a Gente. Apresentação, Pastora Ceia. Amém, glórias a Deus, aleluia, Senhor. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Senhor que nós bendizemos, que nós louvamos e adoramos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Boa tarde, Pastor Moisés. Boa tarde, na graça e paz do Senhor. Graça e paz, querido. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o profeta Isaías, um capítulo extraordinário do profeta Isaías. Isaías significa salvação do Senhor, né? O profeta que mais falou do Messias. E nós vamos estar hoje vendo o poder do nosso Senhor, né? A majestade do nosso Senhor. E o que isso tudo representa para nós, né? Então fique ligado agora às 2h da tarde. Mas antes, eu tenho um pedido aqui de um louvor do nosso querido irmão Ronildo, lá da Igreja Missionária Nova Aliança, em Água Espraiada. Ronildo, ele pede um louvor do Thales Roberto. Esse louvor ele quer dedicar a seus irmãos, às suas cunhadas, os irmãos Ronaldo e Ricardo, seus sobrinhos, aos jovens da Igreja Missionária Nova Aliança, a toda a igreja, aos irmãos, a sua mãe, Dona Maria. Amados, Deus da minha vida, é esse Deus que nós vamos hoje entoar a nossa gratidão, o nosso louvor, e vamos nos reverenciar diante da majestade do poder desse Senhor, que é o nosso Salvador. Deus da minha vida, vamos louvar ao Senhor. Boa tarde! Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu
Preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Glórias ao nosso Rei, glórias ao nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Deus da nossa vida, Deus, o nosso Senhor Jesus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Mas nós precisamos conhecer, pastor, o nosso Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, a quem nós dizemos que amamos, a quem nós nos reverenciamos. Aquele que aos domingos a gente para e vai à igreja, ou faz aquele tempo lá na sua mesa, na sua sala, né? No seu almoço. E nós dedicamos para Ele o almoço, nós pedimos bênçãos para Ele. Quem é o seu Deus? Quem é o Deus que você ama, né?
Nós precisamos saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós temos uma alma, nós temos um tribunal para prestar contas e nós devemos saber quem é o nosso Deus. E o nosso querido profeta Isaías, eu amo o profeta, eu amo ler o livro de Isaías. Isaías são 66 capítulos, é uma mini bíblia, né? O profeta Isaías, ele, coincidentemente ou não, a Bíblia tem 66 livros e o profeta, só o livro dele tem 66 capítulos, né? E é ele quem mais fala da vinda do Senhor, da vinda de Jesus, né? Ele antecede, ele é de 700 anos antes de Cristo, antes do Messias, né? E ele revela de uma forma extraordinária, né? O Jesus, o servo sofredor, ele que revela para nós, né? O servo Senhor, a luz dos gentios, a nossa luz, é o profeta Isaías. E logo ali no capítulo 40 do livro de Isaías, do profeta Isaías, a gente vai ver a descrição da majestade do nosso Senhor e Salvador. Então eu convido você, minha linda, convido você a pegar a tua Bíblia agora nesse momento, para que nós possamos ler essa palavra e para que nós possamos tomar posse de quem é esse Deus, da majestade desse Deus. E mais, como que a gente aplica? Para que a gente quer saber tanta coisa sobre Deus? Né? Ele responde na própria palavra dele, por quê? Então eu convido a você, pega a sua Bíblia, vamos para a leitura da palavra, né? Isaías capítulo 40, a partir dos versos 12, a gente vai ler do 12 ao 31 e nós vamos explanar aqui a grandeza desse Deus. Amém? Quer renovar as suas forças? Vem comigo, vamos para a leitura. Vamos para a leitura e vamos para a aplicação disso. Renova as suas forças, querido. Amém? Isaías 40, o verso 12. A bendita palavra do Senhor diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? Aleluia! Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem ourives e cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Você não atentou para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra.
Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vê. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas, eu adoro esse mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Aleluia, Senhor! Eis aqui a tua palavra, Pai. Ministra aos nossos corações. Não deixa roubar, Senhor, essa grandeza da tua majestade dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Senhor, graça, derrama poder e glória através, Senhor, desses microfones, Senhor, reverbera, Senhor, a tua majestade, em nome de Jesus. Aleluia. Simplesmente eu me deleito nessa palavra, pastor. Sabe por quê? Porque eu me lembro lá de Belém, há 2000 anos atrás, um senhor envolto numas faixas. Esse mesmo Senhor é esse Deus, pastor, o Criador do céu e da terra. E por que Ele é esse Deus? Havendo Deus antes falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, a todas as coisas pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. É esse Deus, amado. Como que você pode se reverenciar a uma outra coisa? Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam trono, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isaías dizendo do nosso Jesus. Isaías aqui a partir do capítulo 40, amado. Esse homem começa a revelar o Senhor que vem, o Senhor que viria. E nós sabemos aqui em 2020 que ele veio, ele morreu num calvário, ele ressuscitou. Esse homem 700 anos antes da chegada de Jesus, esse homem revelou. Como esse homem podia saber, pastor? Como que a gente pode ignorar uma verdade absoluta dessa? O problema de muitas pessoas doentes e fracas hoje, pastor, sabe o que é? É porque não conhece o Deus que ama. O problema é não conhecer a Deus, o seu poder. E Daniel fala, no capítulo 11, 32, ele fala, ele vai dizer assim, que o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo.
A pessoa que conhece o Deus que serve, esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você conhece esse Deus, amado, não tem como você ser fraco. Não tem como você ficar além. Não tem como você não ser ativo. Aleluia. Porque o Espírito Santo move em você e através de você. Precisamos conhecê-lo para amá-lo com exclusividade. Aleluia. Precisamos conhecê-lo para amá-lo com exclusividade. Então a pergunta é: quem é o seu Deus? Primeiro a gente vê aqui nos versos 12 e 16 o tamanho da grandeza desse Deus em relação à criação. Olha o que Isaías fala: que na concha da sua mão ele mediu as águas. Já imaginou as águas, todas as águas dos rios, das fontes, dos mares, dos riachos? Ele mediu na palma da mão. Quem recolheu a terça parte de uma efipó da terra e pesou nos montes, em romaria, em outeiros, em balança de precisão? Imagine toda a areia da terra. Imagine a areia do Saara, do deserto, de todos os desertos, de todas as praias que a gente conhece, não é? Imagine, ele mediu tudo isso em balança de precisão. Ele sabe exatamente quantos grãozinhos tem. Aleluia. Detalhe: existe mais estrelas no céu do que areia na terra. Glória a Deus. E ele fala: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro ensinou? Olha o verso 16, amados. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Olha que extraordinário o tamanho deste universo. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele é infinito, porque a infinitude é apenas atributo de Deus. Não dá para você pensar, querido, que o céu é infinito. Existe uma finitude. Os estudiosos já confirmaram, né, que há 92 bilhões de anos-luz de diâmetro a Terra. E detalhe: existem mais estrelas no céu do que areias na terra. E ele chama cada uma pelo seu nome. E não vem faltar nenhuma. É o que Isaías fala, o verso 26. Ele disse: levanta os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrela, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Aleluia. É esse o nosso Deus. Glória a Deus. É esse o nosso Deus. Agora imagine comigo, querido, se o seu Deus criou o universo, se o seu Deus criou você, a sua imagem e semelhança, então você não precisa temer, você não precisa se sentir fraco, porque você se refugia nesse Deus, você está guardado nesse Deus, você está escondido nesse Deus, a sua voz é ouvida por esse Deus, o seu clamor ressoa para esse Deus. Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele é imensamente poderoso, infinitamente grande. Glória a Deus. Mas não fica só aí, pastor. Amém. Deus sendo esse Deus infinitamente grande, então de onde vem tanto conhecimento? Tanta sapiência para esse Deus, não é? Para você que é incrédulo, que não crê num Deus grande, salvador e criador, olha o que esse profeta fala nos versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele tomou conselho para que desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem foi o professor de Deus? Quem que deu o diploma do doutorado para ele? Quem ensinou esse Deus? De onde vem esse conhecimento? Ah, amados, dele procede todo o saber, todo o conhecimento, toda a ciência. Isaías mostra que Deus é conhecedor de todas as coisas. Nós o conhecemos, nós só conhecemos a Deus porque Ele se deixou.
ser conhecido. Aleluia. Ele se revelou a si mesmo. Ele revelou pela obra da sua criação. Ele revelou em nossa consciência. Ele revelou em sua palavra. Mas, supremamente, ele revelou em Jesus Cristo, seu Filho. Foi aí que ele se revelou. Foi aí que ele manifestou toda a plenitude. Em Jesus habita corporalmente toda a divindade de Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Ele saiu da sua glória, se encheu aqui na terra, se veio como um servo. Mas ele vai voltar como o leão de Judá. Esse Deus que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Mas, amado, não é só isso, pastor. Isaías continua. Ele fala da infinitude, da grandeza de Deus em relação à criação. Fala que ele é fonte de onde procede, né, todo conhecimento e sabedoria. Mas agora ele vai dizer para nós a grandeza de Deus em relação às nações. Pensa comigo, gente. Já imaginou todas as nações do passado? Todas as nações faraóicas, os impérios, o Egito, não é? A Babilônia, o Império Medo-Persa, né? O Império Romano. Tá nos livros seculares, tá na Bíblia, tá tudo lá. Esses impérios existiram. Olha lá. Os grandes impérios, depois pós-cristãos, depois de Jesus, né? Os romanos, com toda a sua força e poder, o seu ferro. As grandes potentes nações de hoje, Estados Unidos, China, Japão, França, Alemanha, Brasil, Inglaterra e por aí vai. Existe 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E olha que Isaías vai falar no verso 15 e 17. Eis que as nações são consideradas por ele. Por ele quem? Por Deus. Que é um pingo que cai de um balde. Eita! É como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E aí, amados? E aí? O que você me diz disso? Ele é maior do que as nações. Deus não está querendo... não é que Deus não se importe com as nações. Ele está querendo dizer aqui que ele é maior. Ele se revela como maior que as nações. De que todas as nações juntas, separada, individual, de qualquer forma, ele é maior do que todas as nações. O Criador é maior que a criação. Aí eu penso, pode o pincel dar palpite pro pintor? De jeito nenhum. Pode o bisturi ensinar como que opera um médico? Não, é só nós pensarmos assim, não é? Pode o cabeleireiro, né, a tesoura ensinar pro cabeleireiro como ele deve cortar o cabelo? Pode o bolo, né, o bolo ensinar o confeiteiro? Gente, o Criador está acima da sua criação. E é por isso que Isaías vai dizer no verso 18: com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante comparareis a Ele? Com o que você vai confrontar Deus? Tem gente que pega uma coisa aqui terrena pra intervir, né? Você ora, Senhor, olha só, fulano, intercede por mim diante de Deus. Amado, quem pode chegar diante desse Deus, a não ser o próprio Jesus, o próprio Senhor? Ele que é o nosso único intercessor, diante da grandeza, da majestade desse Deus. É engano o homem forjar um Deus para si mesmo. Isaías 44 vai descrever exatamente a loucura, pastor, da idolatria, né? Ele coloca lá, ele dá um exemplo fácil pra gente entender da idolatria, de você querer forjar um Deus pra você reverenciar, pra você tratar, né? Pra você colocar suas petições diante de um Deus forjado por mãos humanas.
Isaías vai falar, porque esse povo estava vivendo na pior idolatria, no caos da idolatria. Isaías estava lá em Israel falando, culminando todo dia. Ele estava no palácio, ele estava no meio do povo e ele estava profetizando. Deus levantou esse homem para profetizar contra a idolatria. No capítulo 44 você vai ver como ele descreve o idólatra, aquele que faz a imagem e aquele que se rende à imagem, aquele que reverencia a imagem, aquele que compra a imagem, aquele que faz altares para a imagem. E ele descreve de uma forma muito interessante. Ele faz assim: o sacerdote manda o homem ir lá no bosque, pega um toco bem grande de árvore, pega esse toco lindo, mais forte, um toco bonito, grande, e traz. A metade desse toco ele queima para fazer uma comidinha. A outro pedaço do toco ele esquenta, faz uma lareira para ele se esquentar à noite por causa do frio. E ali um pedaço ele faz um deus, o mesmo tronco de árvore. E aí Isaías fala: absurdo, isso é loucura, é insano. Israel, é insano você reverenciar a um pedaço de madeira. É melhor, aqui nos versos 19 e 21, ele também atenta a gente para isso, ó. O artifício funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata foge para ela. Você vê que ele coloca coisas bonitas, a melhor madeira, ele escolhe o melhor profissional para fazer essa imagem, né? Para nada. Acaso não sabes? Acaso você não ouviu? Eu não vos tenho anunciado desde o princípio e você não se atentou para os fundamentos da terra? De nada vale a forja desse material, de nada vale a adoração a este material. Tu és o meu Deus. Pode até forjar, né? Você pode até fazer esse artifício, você pode até ter isso e dizer: tu és o meu Deus, socorro, né? Buscar ajuda por esses instrumentos. Ali vai ter ouvido, mas não escuta, vai ter boca, mas não fala, vai ter mão, você não apalpa, vai ter tudo ali. E você pode até fazer: tu és o meu Deus, mas jamais você vai poder ouvir, querido. Jamais você vai poder ouvir: tu és o meu filho. Tu és o meu filho em quem eu amo. Tu és o meu povo, sacerdócio real. Escolhido meu, eleito meu. Jamais você vai poder ouvir de um artifício, de uma imagem de escultura. Não há relacionamento, pastor Moisés, de uma imagem a um ser humano. Não tem como se relacionar, né? E é por isso que Isaías chama a nossa atenção para a grandeza, para a majestade de Deus. E ele vai além, ele relata a grandeza de Deus na criação, ele relata a fonte da sabedoria, que tudo procede de Deus, e que o Senhor está acima das nações, e não há nada que se compara a ele. Mas no verso 25, a quem, pois, me comparareis, para que lhe seja igual, diz o santo? Vamos pensar nos príncipes agora. Nós falamos das nações. Gente, tanta gente passou aqui nesse mundo. Olha só, príncipes da terra, líderes, faraós, reis, imperadores. Já pensou nos imperadores do Egito, né? Da Síria, o rei Dário, né? Alexandre o Grande, né? Os patriarcas, os profetas, os discípulos, os apóstolos, todos passaram. Agora nós temos os conquistadores da nossa época, os presidentes, os ministros, os governadores. Olha tanta gente, gente. Quem são eles diante de Deus? Quem é ele que surge e desaparece? Onde está esse povo? Cadê essa gente? Deus sopra sobre eles, querido, e eles se desfalecem. Eles sobem aos tronos, eles caem do trono, eles recebem mandatos, eles perdem mandatos. Quem são esses homens? Mas o nosso Deus permanece poderosamente
soberanamente, absolutamente, e Ele reina para sempre. Glória a Deus. E por quê, amados? A palavra aqui está explicando, porque Ele está assentado pelas redondezas da terra. Olha o verso 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Quem está no meio da terra, pastor Moisés? Deus. Aleluia. Ele está assentado na redondeza da terra. Amados, Deus está em um alto e sublime trono. Toma posse dessa verdade. Deus está no alto e sublime trono. Ele está na sala de comando do universo. Ele está no comando da tua vida, pastor Moisés. Ele está dirigindo a sua vida. Ele está na sala de comando. Ele tem a história do universo nas suas mãos. A minha vida está sobre a mão desse Criador. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Nosso Deus é poderosamente incomparável. Incomparável, amados. Ok. Entendemos aqui o que Isaías falou da grandeza, da majestade do nosso Deus Criador, que fez o céu, a terra, que é a fonte de todo o conhecimento. Aleluia. Está acima das nações, está acima dos príncipes. Está sentado no trono, no alto e sublime trono. Tem o comando da história nas suas mãos. Ok. O que isso me adianta? Você deve estar perguntando. Ah, pastora Célia, ok. Eu creio. Eu sinto alguma coisa assim. Ok. Amados, a palavra de Deus, ela traz aqui pra gente algo extraordinário. Por quê? Porque Deus, ele apresenta a majestade. A gente vê aqui ele apresentando a majestade, né, do nosso Senhor. Só que sempre a mensagem do Pai, ele traz também alguma coisa na prática, não é? Primeiro a doutrina, depois a aplicação da doutrina. Primeiro o conhecimento, depois a aplicação desse conhecimento. Tá, o que eu faço com todo esse saber? Não é isso? Você deve estar pensando aí. Primeiro a verdade e depois o que fazer com essa verdade? Ok, eu creio nisso. Ok. O que eu faço com tudo isso? O que tudo isso tem a ver comigo? A instrução de Deus, amado, a revelação de Deus para nós não visa só tocar na nossa mente, não visa só tocar no nosso intelecto. Não. A instrução de Deus, a palavra dele, a revelação dele tem uma função na prática. Que função, pastora? Porque quando você ouve a palavra, quando você tem acesso a esse conhecimento, o Espírito Santo começa a destapar o seu ouvido, a destrancar o teu coração. E ele começa a mover no seu pensamento e na sua vontade. Ele muda o seu jeito de ver. Ele muda o seu jeito de perceber, de sentir, de falar. Tá aqui, queridos. Olha o verso 27, o contexto. Isaías estava falando para esse povo aqui. E aí o contexto. Aí vem o povo idólatra para cima de Isaías e dizendo. Olha o verso 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto, Senhor, e o meu direito passa despercebido, ó meu Deus. Talvez você tá com esse jeito, né? O povo reclamando. O povo aqui traz duas acusações, querido, para Deus. A primeira acusação, a indiferença. Deus, por que assim encobre o meu caminho? A primeira acusação, indiferença. Senhor, e por que as coisas para mim não dão certo? E por que eu fico patinando na vida? E por quê? E por quê? A indiferença. Deus não é indiferente, amado. O Senhor, ele não se cansa, ele não se fadiga. Ele está atento à sua criação, ele está atento a você. A segunda é que é injustiça, né? Ele fala, ah, Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Amado, providência. O Senhor é a nossa providência. Às vezes ele está com a carranca de Deus, às vezes, é uma lição para nós. Pra gente deixar de ser idólatra, pra gente deixar de mimimice, pra gente deixar de potencializar a nossa dor e começar a canalizar o nosso amor por Ele. Aleluia. E aí ele mostra a carranca, porque Deus ama, Ele disciplina quem ama. E aí olha o que ele vai dizer, o verso 28, né?
ele vai responder essa questão. Ele vai dizer assim: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Deus não está com a mão encolhida para você não, querido. Aleluia. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A gente não sabe qual que é o projeto dele ali, mas ele está no projeto. Aleluia. Amém? E aí ele fala, ele faz forte ao cansado. Busca o Senhor, querido, porque ele faz forte ao cansado. Tá desanimado? Tá sem renovo, tá sem vida. Amado, se arrependa e vem para esse Deus urgente. Caminha diante desse Senhor. Ele faz forte o cansado. Ele multiplica a força, aquele que não tem nenhum vigor. Sabe aquele que tá com o tanque zero? Ele fala que nenhum vigor, zero, o tanque vazio. Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Os jovens cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Por que ele fala que os jovens cansam e se fadigam? Porque os jovens é uma cabeça que pensa só em si, não é? Não olha para o outro. É o dono da razão. E aí ele fala, então esse se cansa e se fadiga. Tá vivendo assim, queridos? Coloca Deus no centro da tua vida. Aleluia. Para de viver egocentricamente e começa a viver teocentricamente. Deus no centro da tua vida. Amém? Mas o que espero no Senhor, 31 me deixa encantada. E agora a gente vai fechar aqui com chave de ouro, caneta de glória. Amém? Olha o que ele diz. Mas os que esperam no Senhor. Tá esperando no Senhor, pastor? Graças a Deus. Aleluia. Eu aguardo nele. Mas o que espera no Senhor renova as suas forças. Sobem com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amados, só uma dica para você lembrar desse versículo, Isaías 40, verso 31. Tem 3 verbos aqui. E aí a gente fala assim, será que Isaías não teve aula de homilética? Presta atenção. Olha só, quando a gente vai fazer algo, né, descrever algo, você faz ascendente. Você pega os verbos e coloca ascendente, crescendo. Você começa, caminham, correm e sobem. Mas Isaías faz ao contrário. Ele faz sobem, correm e caminham. Por que isso? Tem um mistério aqui. Olha isso. Às vezes a gente sobe como águias. Poucas vezes. A gente dá uns voos bons. Não é não? Poucas vezes. Algumas vezes a gente corre, pastor Moisés. Verdade. Mas tem uma coisa que a gente faz todo dia, diariamente. A gente caminha. E o nosso Senhor sabe que a gente é assim. Que a gente caminha todo dia. E é para esses que Ele está dizendo que não vão se fadigar. Porque o Senhor é a nossa força. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. Sobem, às vezes a gente sobe alto, 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 como águia. Às vezes nós corremos e com o Senhor nós não vamos nos cansar. Mas a fadiga, o temor, a falta de vigor, esse não tem para ninguém não, porque Ele está conosco, Ele caminha conosco no caminho. Ele não mostra o caminho, Ele está conosco no caminho. Fica com essa palavra, querido. A majestade do nosso Senhor, que nós reverenciamos a Ele, que nós entregamos a Ele toda a honra, toda a glória. Pense nisso. Quem é o seu Deus? Não mistura as coisas não, né? Não coloca coisas para chegar até Ele não. Ele rasgou o véu de alto a baixo. Nós temos acesso direto com o Senhor. Você pode chegar direto ao Senhor sem precisar de apetrechos. Entra na presença de Jesus, clame a Ele e leia a palavra do Senhor. Olha que a idolatria te afasta dele. Não tem como você ser morno, querido. Não tem, ou você é dele ou você não é.
Ele disse que ou você é quente ou você é frio. Mais ou menos, ele já te vomita. O morno, ele tá a ponto de vomitar-te. Então, ou tu é do Senhor, ou você não é. Não tem trejeito. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com todo o vento de doutrina. É a palavra do Senhor que está aqui dizendo. Que nós possamos crer que só Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isaías, 700 anos antes dele chegar, Isaías profetizou. Quem botou isso na boca de Isaías, gente? Presta atenção. Desperta, ó tu que dorme, desperta para um Deus verdadeiro. Às vezes a gente vê uma imagem assim, aquela imagem com aquele olhinho terno, aquele olhinho azul. Isso não é Jesus não, querido. Jesus está no alto e sublime trono. Ele foi para a cruz porque ele quis, para nos salvar. Quando quiserem impedir ele falou: afasta de mim, Satanás, porque essa era a missão dele. Ele sabia exatamente o que ele faz, porque ele é Deus. Ele sabia exatamente por que ele tinha que ir para aquele sofrimento. Ninguém pegou Deus de surpresa. Preste atenção. Abra o olho, leia a palavra de Deus. Venha para o Senhor Jesus. Venha para o nosso Rei da Glória. Seja liberto, seja salvo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Igual Ele não há. Igual Ele não há. Senhor, reverbera esse louvor nos corações. Igual Ele não há. Igual Ele não há. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está.
Bendito é o nome santo do Senhor. Não tem nenhum outro, meu querido. Minha querida, não há outro. É só Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. Que você, nessa tarde, tome posse dessa verdade. É a verdade absoluta, né? O profeta Isaías deixou isso tão claro, tão esclarecido para nós, né? E depois a gente tem todo o Novo Testamento dizendo como Ele veio, como Ele é, né? Ele se manifestou em Jesus Cristo, amados. Ele é Deus. Jesus é Deus. Se renda a Ele. Venha ser dele. Que essa palavra tome posse do seu coração. Toda honra, toda glória, todo louvor para ti, Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, sobre cada filho teu em toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira que vem às 14 horas, aqui novamente, entre a gente com uma palavra do Senhor para sua vida. Que Deus te abençoe. Tantas lutas e sem entender, e sempre perguntando por quê. Fica calmo, Deus nunca errou. Tu és o alvo que Ele acertou. Mas esse tempo de chorar é necessário. É Deus capacitando pra você viver o extraordinário. Precisas entender que até quando te humilharam, Deus estava com você. Quando as portas se fecharam, Deus estava com você. Quando nem conseguia parar de chorar, Deus estava contigo pra te consolar. E mesmo em meio à perda, Deus estava com você. Quando te caluniaram, Deus estava com você. Precisas entender que não está sozinho, mesmo na estrada cheia de espinhos. Foi difícil tudo que passou, o caminho que você trilhou. Tantas lutas e sem entender, e sempre perguntando por quê. Fica calmo, Deus nunca errou. Tu és o alvo que Ele acertou. Mas esse tempo de chorar é necessário. É Deus capacitando pra você viver o extraordinário.